Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai conversar com o Pedro Pacífico, que é fundador do Bookster, um canal no YouTube e uma página no Instagram que visa o incentivo à leitura. Pedro, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, Luciana. Fico muito feliz de estar aqui para conversar sobre esse assunto que eu gosto tanto. E o que tem no teu Instagram? Então, é resenha de livro ou é técnica de como acessar um tipo específico de leitura? O que você fala Eu lá? coloco bastante as minhas resenhas, então, que na verdade, eu gosto sempre de deixar claro que não são críticas literárias, são, na verdade, a minha experiência, Eu chamo de resenha porque é o nome que as pessoas dão para quando eu coloco minha opinião, mas não tem nada técnico. É a experiência de um leitor comum que gosta de ler e compartilha com as outras pessoas para tentar incentivar, instigar a vontade dos outros para ler aquele livro. E o que você lê, Pedro? Então, de tudo, assim. Eu sou a favor, não acho que tem uma alta literatura, uma baixa literatura, eu sou a favor do hábito de ler. Como eu gosto de ler um pouco de tudo, e também para incentivar as pessoas a não ficarem só numa zona de conforto, eu incentivo muito a você diversificar os tipos, os gêneros que você lê. Então, eu gosto muito hoje em dia de clássicos, que era uma coisa que eu tinha horror. Nossa, eu sou apaixonado, porque eu entendi o porquê que um clássico, o que faz de um clássico ser algo tão diferente e tão apaixonante. Leio também autores contemporâneos, então, de diversos países, eu quero conhecer coisas diferentes, entendeu? Então, usar a literatura como meio de despertar discussões envolvendo temáticas sociais relevantes, ler uma biografia de alguém que teve um papel importante na história, e também leio de vez em quando um livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, algum de business. A minha ideia é também mostrar para as pessoas que tem muito livro legal, então, independentemente do tema. Então, eu também me forço a ler um pouco de tudo, para que não fique também muito focado só para um público. Entendi. Eu, por exemplo, tenho umas fases, assim. Então, por exemplo, eu leio um autor, gosto dele, aí eu leio tudo dele. Aí eu fico meio órfã, procurando alguma coisa parecida, aí acho outro ator e leio tudo dele, assim. Pra mim é difícil fazer essa transição de um pro outro. O que eu vejo, tem muitas pessoas que fazem isso, porque elas percebem que acharam alguma coisa boa para ler, então, quero ler tudo dessa pessoa. Mas o problema é que, por que isso acontece? Porque a pessoa não sabe muito outros livros tão bons quanto, que ela ia gostar tanto quanto. Então, o que eu acabei percebendo é que as pessoas, ao seguirem o meu Instagram, elas estão vendo que não é só aquele livro daquele autor que ela vai gostar. Aquele outro que eu postei ela vai gostar. Então ela começa a se dar uma chance, entendeu? E ver que quando a gente chega numa livraria, a gente se depara com os best-sellers. E aí a gente acaba achando, nossa, os best-sellers são os melhores livros porque são os mais vendidos. A gente tem essa falsa ideia. Não é verdade. São os mais vendidos, estão lá porque são os mais comerciais. O que você está lendo agora? Então, eu gosto de ler, eu sempre escolho 4 livros para ler ao mesmo tempo. Que é mais ou menos o que eu leio num mês. E eu, para não ficar só muito focado em um tipo de leitura, eu divido em 4 gêneros, 4 categorias, vamos assim dizer. Então, eu sempre leio um clássico, um de não ficção, aí pode ser uma biografia, pode ser um livro de autoajuda, o que quer que seja, o jornalístico também. Aí um livrinho mais curto, de até 200 páginas, que às vezes é entre uma e outra leitura para dar um fôlego. E também um livro de um autor contemporâneo, ou de ficção científica, porque aí eu me esforço também a ler, conhecer autores novos. Entendeu? Então, você lê autor nacional? Isso é muito importante. Coisas também que eu passei a perceber, da importância da gente valorizar autores nacionais, prestar atenção quantas mulheres a gente lê. A gente não para pensar isso. Quando eu percebi que realmente as mulheres têm uma dificuldade maior para conseguir acesso à publicação, que não são tão divulgadas, eu percebi que eu lia muito menos. E deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando aqui de YouTube, Instagram e tal, e assim, o pessoal que navega nessas redes sociais é o público que todo mundo fala que não consegue assistir vídeo de mais de 5 minutos, Ansioso. Que não consegue ter foco. E aí você tem um super sucesso com um assunto que é livro. Poxa, livro demanda, né? E assim, a graça do livro não é você ler 2 páginas. E eu andei vendo o teu canal e assim, você fala, gente, começa lendo 2 páginas por dia. Assim, eu gosto de ler e eu acho que o livro
você entra nele, você esquece do mundo, você sente o que está se passando na história e não é em 2 páginas que você vai conseguir fazer isso, Não. né? Como é que você consegue falar desse paradoxo, assim, do público sem foco e livro que é uma coisa que precisa de foco? É um público muito... a nossa geração é uma geração muito ansiosa, muito desesperada para otimizar tempo, então quer tudo no menor tempo possível e maior quantidade de informação. E eu fico mostrando para as pessoas assim, vamos, se você está esperado que você lê devagar, vamos parar com isso. A quantidade não é importante, não é uma competição. É uma coisa de manutenção do ritmo e criação do hábito. Se você consegue, até falam, para você criar um hábito, você tem que fazer isso 21 dias seguidos e aí você consegue criar. Então eu falo, experimenta e dá certo, porque você começa a incorporar isso. Então nem que você vá ler um pouquinho, você vai ler e você começa a ficar viciado naquilo. Você não consegue mais dormir sem ler. Hoje em dia eu não consigo mais. Se eu chego em casa, deito para dormir sem ler, minha cabeça fica assim. Eu também não consigo. Minha cabeça fica assim. E a gente, então, se você não consegue, isso é muito bom, que você já tem esse hábito, mas tem muita gente que não tem. Fica no celular. Que aí te acorda mais ainda e tal. E assim, a gente falou um pouquinho no começo sobre essa história de clássicos e o horror que isso traz depois da vida escolar, né? É verdade, que você tem aquelas listas dos livros obrigatórios e eu vou te dizer que assim, até um pouco do meu gosto de leitura nasceu de alguns clássicos que até parecem meio chatos, sei lá, eu gostava de romantismo, então eu lia José de Alencar e gostava, sabe? Senhora, Iracema e tal. Mas umas outras coisas, tipo Vidas Secas, odeio até hoje. Agora, você tem gente que passou por essa fase e não conseguiu superar até hoje. Como é que você tira a pecha do clássico horroroso desses jovens, assim? Por experiência própria, eu posso dizer que a leitura e a literatura na escola me traumatizou um pouco. Né? Como eu disse, eu tinha um preconceito literário. Eu tinha medo dos clássicos porque eu achava que eram livros mais técnicos, leitura por obrigação, difícil. Quando eu achei que eu ia ler um russo, um clássico russo, nunca. Hoje em dia eu falo para as pessoas que têm medo, como eu tinha, eu falo, gente, pode ir, não está em russo, foi traduzido, né? Você vai conseguir entender o que está escrito. E outra coisa, você falou que lê 4 livros por mês, eu sou um pouco mais modesta, eu atualmente estou lendo uma média de 1 livro por mês e tal, né? Tá ótimo. Mas assim, eu tenho alguns livros, assim, eu me lembro, por exemplo, o primeiro livro que eu li do Salman Rushdie foi aquele O Chão que Ela Pisa, não foi os versos satânicos, né? E o primeiro capítulo do livro, eu achei tão lindo, que sabe aquele que você lê devagarzinho, assim, eu li uma frase, a outra, porque eu não queria que acabasse aquele pedaço, entendeu? Então eu fico pensando que você olha um livro grande e você fala assim, gente, não vai acabar nunca. E eventualmente tem uns livros que são tão bons que você não quer que acabe nunca, né? Muitos. Então, como é que a gente desmistifica essa questão de ter que ler muitos livros, ou é muito grande? Primeiro, eu sempre falo, não é para ler muitos livros. Se você conseguir, ótimo, mas você tem que pensar que a leitura é qualidade. A leitura é você estar naquele momento que você está lendo, prestar atenção, não é correria. Então as pessoas perguntam, você faz leitura dinâmica? Faço leitura dinâmica. Como é que eu vou querer aproveitar, curtir, né? A literatura não é só a história, é muito além daquela história. É a escrita do autor, é o contexto histórico, é a vida do autor, o que aconteceu naquela época que ele publicou aquilo, a técnica que ele vai usar, os personagens que ele constrói. Então, se você quiser ler com pressa, você não vai conseguir aproveitar e apreciar isso. Você acha que o que fez crescer desse jeito o teu canal? Você acha que a leitura continua em voga, não vai morrer nunca? A gente anda de metrô, vê que muita gente ainda lê, né? Apesar dos celulares e tal. O que você acha que é o futuro da leitura aí no mundo? Eu acho que a gente tem uma boa perspectiva, porque eu sinto, né, o porquê que cresceu, acho que tão rápido. Alguns motivos. Primeiro, eu acho que como eu sou um leitor comum, as pessoas se identificam comigo, né? Elas não estão falando, nossa, eu não vou conseguir ler igual ele, porque ele passa o dia inteiro lendo, porque ele se formou em letras. Não, porque eu trabalho igual um louco, né? Então, se eu consigo, você não pode dar desculpa comigo que você não consegue ler. Entendeu? É tipo isso. E a pessoa se sente um pouco mais motivada. Pô, ele é uma pessoa normal, igual a mim. E, em segundo lugar, eu vejo que as pessoas, não é que elas têm aquele estereótipo de que o brasileiro não lê, por exemplo. O brasileiro lê, em média, 2,4 livros ao ano. Muito baixo isso. Os franceses lêem, em média, 21 livros ao ano. Então, isso é uma coisa que não está no hábito dos brasileiros ler. Mas o que eu sinto? Não é que tem muito brasileiro que quer ler,
mas está perdido, não sabe por onde começar, não sabe por qual livro começar. Então, eles acham, às vezes, no meu perfil, um guiazinho para eles seguirem. Entendi. Pedro, olha, eu gostei muito da nossa conversa, assunto interessante, podia bater papo aqui por horas. Não, é o que eu falo, falar de livros. As pessoas só assistem entrevistas que duram até 10 minutos. E eu tenho prazos também para cumprir, né? A gente trabalha, isso que é um hobby, infelizmente. Muito bem. Bom, gente, então semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma nova conversa para você. E se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube.